boa tarde. Primeiro, meu nome é Ana Paula, eu sou doutoranda ainda pela Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo. Também sou professora de Sociologia pela Rede Pública do Estado de São Paulo, na cidade americana. E a Cláudia Viana é a professora, minha orientadora. Bom, eu queria agradecer por estar apresentando o meu trabalho aqui. Na verdade, o que eu vou estar apresentando para vocês, principalmente a questão dos resultados, ainda eles são parciais, tá? Porque eu vou qualificar agora no dia 5 de maio, portanto ele não está fechado ainda. Bom, eu vou começar, na verdade, pelo objetivo, para depois ir mostrando para vocês a metodologia, os referenciais teóricos, como que eu cheguei aos sujeitos e apresentar essas reflexões que são ainda preliminares, não são finais. Então, o objetivo da tese, na verdade, é investigar as possíveis influências no curso Milênio de Diversidade na Escola, né, a gente conhece como GDE, na compreensão de um grupo de 6 professores do ensino fundamental, rede municipal da cidade de São José do Rio Preto, sobre os significados do que é ser mulher e ser professora sobre a ótica das relações de gênero. Bom, a primeira pergunta a se fazer é o que é o GDE, né? Então, é um curso de formação continuada, ele tem um caráter semipresencial, e ele tem uma política de educação voltada para a diversidade. Essa proposta, né, do GDE vai nascer da parceria entre o Ministério da Educação, a Universidade Aberta do Brasil, o Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, a British Council, e secretarias como a Educação à Distância, de Políticas para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de Direitos Humanos e a Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. No caso dessa investigação, eu estou, na verdade, trabalhando com o gênero de diversidade que foi oferecido, na verdade, pela Unesp de Rio Claro, campus de Rio Claro. Porque o que acontece? A partir de 2009, o MEC abre edital e as universidades elas se inscrevem. Então, as universidades que pleteiam o curso, elas acabam oferecendo para os professores. No caso da minha investigação, eu estou trabalhando com a Unesp de Rio Claro, no qual eu também fui tutora à distância, que depois eu vou explicar para vocês. Tá? E ele teve a coordenação da professora Célia Regina Rossi. Bom, o GDE da Unesp de Rio Claro, né, ele contemplou os professores da rede municipal de ensino, também os educadores que trabalhavam no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, e os municípios, né, que foram contemplados, quando foram conveniados com a Unesp de Rio Claro, foram de Botucatu, São José do Rio Preto, Araras, Jaú, Santa Isabel, Matão, Virador, Votuporanga e Guaíra. Como que é a estrutura desse curso? Então, ele é formado, na verdade, por equipes, né, que são os tutores à distância e presenciais, que depois, um pouquinho mais para frente, eu vou explicar para vocês o que eles fazem, a coordenação de tutores, os professores de educação à distância, suporte EAD e professores pesquisadores, que, na verdade, são os que são responsáveis pelos temas, né? Então, cada professor estava responsável por um tema. Geralmente, esses professores, eles são especialistas no tema, né? E esse curso ele se desenvolveu pela plataforma Moodle, que são, se vocês já ouviram falar, os AVAs, né? Ambientes virtuais de aprendizagem. O que ocorria nessa plataforma Moodle? Os professores, na verdade, eles participavam de fóruns de discussão, então, geralmente era lançada uma discussão em determinado módulo e eles participavam daquilo. Eles tiravam dúvidas pelas chats, então tinha plantões, a gente ficava de plantão, o professor surgia se tinha alguma dúvida. E também eles postavam atividades que eram avaliadas, tá, nessas plataformas online. Quais eram os módulos, né, que nós trabalhamos no curso Gênero e Diversidade na Escola? Foram 5 módulos, né, 1 diversidade, 2 gênero, 3 sexualidade e orientação sexual, 4 relações étnicas raciais e o último é avaliação. Na Unesp de Rio Claro, o GDE de lá, a gente recebia, fechava, né, mais ou menos, cada município com 60 cursistas, certo? E eles eram divididos em 2 turmas, tá? Cada município tinha 2 turmas. E essas turmas, elas eram orientadas tanto pelos tutores presenciais quanto os tutores à distância. O presencial, ele, na verdade, ajudava o aluno no manuseio do computador e muitas vezes a utilizar a plataforma também, né? Porque às vezes não sabia mexer em alguma ferramenta. Então ele ia lá em um determinado horário do dia, que o tutor ficava lá de plantão, ele ajudava. Já o tutor à distância era aquele que corrigia as atividades, que suscitava discussões nos fóruns, que tirava as dúvidas no chat. Então era aquele, na verdade, que estava mais orientando em relação ao conteúdo, que foi o caso do meu trabalho, né, em 2009. Bom, dessa minha experiência em trabalhar como tutora do GDE,
e também a minha experiência antes, porque desde a graduação, trabalho com as questões de gênero e sexualidade, alguns questionamentos foram surgindo, né? E aí eu coloquei para vocês esses daqui que, no primeiro momento, não foram bem esses, né? Depois eles foram se delineando, eu fui fechando, né? Melhor, que foi, na verdade, né? Como era ser mulher e ser professora quando entrava no curso, ser mulher e ser professora se confundiam, e hoje, depois do GDE, houve alterações nessas concepções? E como vêm as relações de gênero e manifestações de sexualidade em sala de aula após o GDE? Então, essas questões, elas lançaram o projeto que hoje constitui essa tese que está em andamento aí. Bom, como a gente está falando bastante de sexualidade e relações de gênero, né, eu trabalho com as perspectivas, com a perspectiva Foucaultiana de sexualidade, no qual a questão da sexualidade como uma construção social, como uma inversão histórica, ela é muito forte, tá? Então, eu vou partir do pressuposto que a sexualidade, ela é uma instância cultural que está variando no espaço e no tempo, certo? E o conceito de gênero, ele entra aí como uma categoria de análise, né? Para ajudar a gente, na verdade, a observar melhor as relações de poder que estão em relação à sexualidade e também nas construções de masculinidades e feminilidades. Então, eu vou estar usando o conceito de gênero na perspectiva da Scott, que ela vai dizer que o gênero é uma categoria de análise histórica, certo? Mas, assim, a tese não vai ficar somente nesses dois autores. Obviamente, a gente não vai se congelar aí, né? A gente acaba utilizando outros autores que partem dessa mesma perspectiva e, inclusive, avançam nos estudos. E, se a gente for partir do pressuposto de que a sexualidade e o gênero são construções sociais, construções culturais, a gente também tem que levar em consideração que são passíveis de aprendizagem. E aí algumas instituições entram em voga, né? E a Gaucília, ela fala bastante delas, que é a mídia, a família, a política, a igreja, a justiça e, sobretudo, a escola. E aí, se a gente falar de escola, emerge a figura do professor. Então, pensando justamente nessa ideia da escola e do professor com as questões de sexualidade e gênero, é que eu faço uma ligação com o curso de gênero e diversidade na escola. E, a partir disso, as repercussões. Bom, em termos de metodologia, né, esse trabalho de uma abordagem qualitativa, os referenciais teóricos, como eu já disse para vocês, são de Michel Foucault, História da Sexualidade sobretudo, e depois os estudos feministas. E quem são os sujeitos da pesquisa? Como eu já tinha falado, né, como eu fui tutora à distância do Polo de São José do Rio Preto, são os professores de educação básica da rede municipal da cidade de São José do Rio Preto, que participaram da primeira oferta e também da segunda, na qual eu fui tutora. Quem são, assim, melhores essas professoras? Elas residem na cidade de São José do Rio Preto e também em cidades vizinhas. O caso tem duas professoras que são de Irapuã, que é super pertinho dali. São docentes da Prefeitura de São José do Rio Preto e duas do Estado de São Paulo. E quando eu coloco aí que elas têm experiências significativas no magistério, eu estou considerando que elas, na verdade, pelo que elas falam, né, obviamente, e que elas estão há mais de 10 anos no magistério, todas elas. A faixa etária vai variar de 34 a 52 anos. E, como forma de identificar, né, foi atribuído nomes escolhidos por elas mesmas. Então, eu tenho a Gislaine, 52 anos, a Celina, 47, Helena, 42, Bianca, 48, Carla, 34 e Maria Rita, 48. A ordem delas aqui foi conforme fui aplicando as entrevistas. Quais foram os instrumentos metodológicos? No primeiro momento, eu fiz uma análise do registro dessas professoras na plataforma. Então, foram o que elas produziram nos fóruns, nos diários, nas tarefas, e foi uma maneira também de estar conhecendo melhor essas professoras. E, num segundo momento, eu apliquei uma entrevista semi-estruturada, que foi aplicada em junho de 2014, após 5 anos de término do curso. Bom, aqui eu estou colocando agora umas reflexões preliminares. Como eu disse para vocês, elas não são fechadas ainda, e estou esperando a qualificação e também, né, se vocês puderem me ajudar, também estou acolhendo. Bom, estou colhendo tudo para poder me ajudar. Bom, a primeira coisa, assim, que quando eu fui lendo, né, as atividades e também as entrevistas, a primeira coisa que eu consigo perceber é que há algumas alterações, sim, certo? No que tange ser mulher e ser professora. Só que essas alterações, elas não estão de forma alguma isentas de resistências e também de obstáculos. Então, ao mesmo tempo que é um avanço, depois eu vou mostrar para vocês, há também um retrocesso, digamos assim, um passo, né? A primeira ideia que se tem, se a gente for pensar na categoria de ser mulher,
algumas coisas são destacadas, né? Como, por exemplo, o papel de filha, esposa, amante e mãe. Quando eu pergunto o que é essa mulher, esses papéis, eles vêm muito claramente na fala dessas professoras. No entanto, esse papel ele vai possuir duas características que ficam oscilando, a questão da fragilidade e da força. Então a mulher ela é sensível, ela é frágil, mas ao mesmo tempo ela é forte, porque ela sai para o mercado de trabalho, ela volta, ela chega, ela arruma a casa, ela cuida dos filhos ainda, ela não se deixa bater, ela, entre aspas, seria mais resistente à dor do que os próprios homens, e assim vai. Ela enfrenta mais, ela não cansa, enfim. Essas duas características ficam oscilando muito quando elas falam desses papéis. Quando que o GDE entra aí? Primeira coisa, elas vão ficar muito indignadas quando elas vão estudar o módulo 2, principalmente o módulo 2 e o módulo 3, que vai falar sobre gênero e sexualidade. Sobretudo quando elas começam a estudar o caráter histórico dessas duas instâncias. Então, quando elas entram em contato, né, com a narrativa da história da sexualidade, ou então quando elas começam a entrar em contato com algumas desigualdades de gênero, preconceito, discriminação que as mulheres foram sofrendo ao longo da história, elas ficam muito indignadas. E aí elas sempre falam, né, nas entrevistas, elas, eu lembro daquele vídeo, Escritos Milenários, que acontecia isso, assado. Então elas estão sempre remetendo a isso daí. Dessas indignações, elas vão conseguir admitir a necessidade de se respeitar, por exemplo, as diferenças sexuais, a partir do momento em que, se você ler a história da sexualidade, você vai ver que as questões sexuais elas sempre estão mudando, e também reconhecer algumas mudanças como parte inevitável do processo social histórico. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o nome da Maria Rita. Maria Rita, naquela época, ela estava prestes a ter o primeiro neto, né, a filha estava grávida, e ela dizia que ela ia em shopping, ela via os adolescentes, ela falava assim, nossa, olha, meu neto, daqui uns dias pode ser daquele jeito. Embora eu não compartilhe daquilo, eu visto diferente, eu penso diferente, eu tenho que ter a noção de que meu neto possa ser daquele jeito, né? Então, eu tenho que acompanhar essa mudança, senão eu vou ficar para trás. Não é igual a mim, mas eu tenho que aceitar, eu tenho que ver que as pessoas estão mudando. Mas, ao mesmo tempo que elas compreendem essas modificações, tem resistências também. Então, é aquela coisa, né, de penso diferente, mas ao mesmo tempo tem outras vertentes também que não deixam que avance. Um dos primeiros, digamos assim, obstáculos, né, que levam elas a resistirem é a questão de que a sexualidade, por exemplo, é um tema íntimo, individual, delicado de se tratar. Então, eu não falo para todo mundo, isso é uma coisa mais particular, ela é minha. E a segunda coisa seria o preconceito referente tanto à diversidade sexual quanto à liberdade feminina também. Então, isso daí fica muito latente, principalmente nas entrevistas. Então, por exemplo, o caso da Maria Rita e também da Carla. Né? A Maria Rita vai dizer, eu tenho um neto, vai vir um neto agora. E a Carla tinha 2 filhas pequenas. Elas diziam, eu tenho amigos que são homossexuais, mas eu rejeito na minha família. Por que eu rejeito na minha família? Porque isso daí vai causar, na verdade, sofrimento. E eu não quero que meu neto e minhas filhas sofram. Então, tudo bem, eu aceito, mas na minha família eu não gostaria que fosse. Né? Inclusive, a Maria Rita fala, se eu aposto, eu faço um desafio com vocês. Se tiver um questionário que você poderia, né, porque eu estava grávida, né, fazendo entrevista, que se você pudesse assinalar, se você quisesse que a sua filha fosse homossexual ou não, tenho certeza que você não colocaria o xizinho lá. Então, assim, tinha coisas bastante desse tipo. Ou então, elas recriminam algumas atitudes femininas, dizendo que algumas mulheres não se dão, por exemplo, ao respeito. É o caso da Celina, né? Ela dizia, eu tenho que tomar cuidado com o meu marido, né? Porque tem muita mulher por aí que não se dá o respeito. Então, se eu não tomar conta do meu marido, outra vai vir e vai me trair. Então, a culpa é da mulher, né? Nunca é do marido, né? Ou então, elas vão contestar o movimento social do feminismo. E aí eu achei muito interessante isso aqui, que é o caso da Gislaine. Ela vai dizer, as feministas não gostariam de mim. Mas por quê? Porque eu sou muito feminina. Elas não iam gostar de mim. Ou então, eu não fico brigando para ocupar o lugar de homem. Elas também não iriam gostar de mim. Então é aquela versão oposta do machismo. Né? Em relação ao ser professora, né, o que dá pra gente perceber? Que está muito entrelaçado com ser mulher. Tá? Por quê? Eu vou encontrar muitas características que são geralmente atribuídas socialmente às mulheres, principalmente quando são mães, ao ser professora, que é a questão da dedicação, do sofrimento e principalmente da maternidade. Nesse ponto, a gente percebe que a professora aqui ela se torna a segunda mãe do aluno. Por exemplo, a Gislaine vai dizer, é preciso gostar de criança para ser professora. Se eu não gostar de criança, não tem como ser professora.
Ou então o caso da Bianca, que sente o seu trabalho extremamente reconhecido quando ela recebeu, no Dia das Mães, um presente do aluno, dizendo que ela era uma mãe dele, como se fosse uma mãe dele. Ou então o caso da Maria Anitta, que todo momento coloca a renúncia, né? Então, eu não fui trabalhar, eu estava doente, mas eu não fui trabalhar porque meus alunos não poderiam ficar sozinhos, enfim, eu ia atrapalhar todo o processo, então eu resolvi ir dar aula. Então tinha uma cirurgia, mas eu posterguei, não fui, enfim, para poder ficar com os meus alunos. Tá? Mas também a ideia de que o professor é um mediador entre o aluno e o conhecimento também está ali. Tá? Só que, elas conseguem perceber, como é o caso principalmente da Celina e da Helena, que quando ser professor se mistura com ser mãe, ofusca o trabalho do docente. Elas conseguem perceber isso daí, alguns professores. Tanto que, por exemplo, a Celina vai dizer, eu não deveria me preocupar se o meu aluno de manhã chegou e tomou café da manhã, se ele escovou os dentes, se ele entrou e pediu licença, se ele pede para sair, se ele sabe dizer para um obrigado, se ele correu na hora do intervalo e comeu a banana e engoliu. Eu não teria que me preocupar com isso. Né? Só que quando eu paro para me preocupar com isso daí, eu deixo a instância, né, que seria, na verdade, ensinar, de lado, porque eu acabo me preocupando com coisas que deveriam ser preocupação da família. Então, isso daí eu também percebi bastante. Só vou adiantar um pouquinho mais rápido, porque eu quero estar estourando. Onde que o GDE, então, consigo ver contribuições? A primeira coisa é que ele vai oferecer uma possibilidade de ascensão. Por quê? Participei do curso e ele me oferece pontos. Os pontos fazem com que eu passe na frente na atribuição de aulas. Essa seria uma primeira possibilidade. Só que, ao longo, né, da participação do curso, elas mostram o interesse. Não, foi legal, eu aprendi coisas, né? Então, principalmente coisas que eu nunca tinha ouvido falar sobre sexualidade e relações de gênero, então foi interessante. Quando elas começam a ver que é interessante, começam a estudar, elas começam a reconhecer a questão da sexualidade e do gênero no mundo infantil e na escola, como é o caso da Helena. Ela vai se questionar durante a entrevista. Depois que eu fiz o curso, eu fiquei pensando, por que eu tenho que fazer fila para menino e fila para menino? Por que meu aluno não pode brincar com boneca? Ela vai começar a pensar sobre isso daí. Ou então, elas vão afirmar que realmente é necessário um olhar diferenciado sobre a questão da realidade educacional no que diz respeito à sexualidade e ao gênero, como é o caso da Gislaine. Às vezes eu nunca parei para pensar sobre isso daí. E é uma coisa que eu vejo que é importante. Ou então o caso da Bianca, que diz que em um determinado momento ela viu um aluno mexendo nos órgãos sexuais. Ela disse que se fosse antes, eu teria chamado esse menino, teria dado uma bronca nele. Mas ela disse que depois de ter feito o curso, eu chamei, fui lá fora com ele, falei que ali não é lugar para ele fazer, que aquilo ali, na frente das pessoas, talvez não fosse interessante de ele estar fazendo. Né? Não que seria errado, mas que ali não era o momento. Bom, só que também tem obstáculos para ter essa intervenção crítica. Quais são esses obstáculos? O primeiro é a forma como os pais e a equipe escolar vão encarar a intervenção. Primeiro, será que se eu falar de sexualidade não vão achar que eu estou incitando meu aluno a fazer sexo? Primeiro, Bolsonaro vai achar que é. Exatamente. Bolsonaro. Exatamente. Mas, pasmem, esse tipo de coisa parece assim, inacreditável, mas foram coisas que eu ouvi na entrevista e que tem muito disso aí ainda. Há também outra coisa que é a vergonha de se falar de sexo em público. Né? A Celina mesmo é uma das professoras que vai falar, eu tenho vergonha de falar, porque isso é um tema muito íntimo. Ela fala isso antes e aí ela lembra disso aí novamente quando, né, você fala sobre isso com os alunos, quando surge alguma coisa em sala de aula. Um tema íntimo, acho complicado, assim vai. E também o espanto da precocidade sexual das crianças e dos adolescentes. E aí elas vão falar que das meninas digamos assim, o que mais assusta. Elas vão lembrar das meninas, certo? E aí tem professor que fala, eu até fico assim, sem reação quando eu vejo esse tipo de coisa, nem sei o que eu vou fazer. Aí o que acontece? Uma intervenção crítica, né, que talvez poderia ser feita nesse momento, acaba se tornando um grande obstáculo, na verdade. Né? A sexualidade se torna um problema, já que é uma questão, digamos assim, que também está no corpo. Então eu passo para o colega de biologia, eu passo para o colega de ciências, de educação física, ou eu chamo um enfermeiro para vir falar. Como é o caso, por exemplo, da Celina, da Carla também, né? Ela diz, eu dou aula de matemática, não sei como eu falar de sexualidade com os alunos. Independente, deixa o professor de biologia. Ou então chama um enfermeiro, que ele acaba abrangendo melhor. E aí a sexualidade ela fica como uma questão, né, de higiene, de prevenção da gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, e a intervenção crítica ela acaba sendo deixada de lado. Bom, para finalizar,
O que seria importante destacar? Primeira coisa a dizer é que um curso de 200 horas, obviamente, não é um curso que vai mudar tudo isso, né? A minha intenção não é essa, certo? Como está dizendo aí, a gente está falando de sexualidade e relações de gênero e a gente está se referindo a aprendizagens culturais. Isso é uma coisa que já vem desde muito tempo e é complicado um curso de 200 horas, sem presencial, mudar isso daí. Outra coisa também que o propósito aqui não é focalizar o professor, né? Se tivesse que mudar alguma coisa, teremos que ter em consideração que isso daí é um processo longo e também não é contínuo, né? nem linear. Mas é interessante perceber que o GDE, ele acaba se tornando uma proposta de política pública em educação interessante, porque ele acaba problematizando as socializações sexuais e de gênero. E isso vai fazer com que incomode e cause estranhamento. Então elas param para pensar sobre isso daí. É interessante, pelo menos, pensar sobre estranhar, porque se tudo ficar na base da normalidade natural, a gente acaba não avançando, né? Bom, a partir do momento em que elas estranham, o que vai acontecer? Elas vão começar a enxergar a presença da sexualidade das relações de gênero na escola, elas estão lá, não tem como negar, certo? Vão conseguir identificar alguns preconceitos que vêm delas mesmas, elas admitem que são preconceituosas, elas conseguem fazer isso, e também conseguem perceber a questão do preconceito no locus de trabalho. Então, olha, eu vi determinado professor que é homossexual, né? Na sala de aula, na sala dos professores, quando ele começa a falar alguma coisa, as professoras que são mais antigas não gostam, sentam separados, não gostam de ouvir o que ele fala. Enfim, elas conseguem perceber a questão do preconceito lá. E, por último, isso tudo vai levar com que elas reflitam, né, sobre o modo de ser, enquanto mulher e também como professora. Então, assim, isso daqui, como eu disse, aqui coloquei algumas referências, né, que são, na verdade, mais em relação aos slides, mas está tudo aberto ainda, não está nada fechado e agora no dia 5 vamos ver o que elas vão falar e, né, se vocês não tiverem alguma coisa para falar, eu fico muito feliz com tudo isso. Obrigada, gente.